Ainda bem que eu confio muito nele, no Altíssimo. Oi, eu sou o Tom e hoje eu vou falar com vocês sobre Boy Erased ou Uma Verdade Anulada. Eu li esse livro antes de assistir o filme, então assim, eu fui impactado de duas maneiras. Eu já tinha visto alguns trechos do filme, então eu já meio que sabia o que esperar. Esse livro se trata, né, sobre uma terapia de conversão, ou a cura gay. E, cara, assim, é um livro bem pesado, mas bem curto, na verdade, porque, se eu não me engano, o protagonista daqui, ele passa uma média de uma semana, coisa assim. Ele não chega nem a ficar realmente um mês nesse centro. O livro, ele tem um processo de escrita que é até documental, porque é baseado nas memórias dele. Então, tem que ser baseado em fatos reais. Para quem já leu o livro da Luísa Marilac, que é muito bom, a gente sabe que tem coisas que ela fala no canal dela, no YouTube, né? Eu vou deixar os cards para vocês. Que ela fala, não estão no livros, porque a gente não tinha os direitos autorais. Porque tudo que você coloca num livro, como ele é um documento, se ele não é fictício, você tem que provar que aquilo realmente aconteceu. Um filme que não tem exatamente tanto compromisso com a verdade, ele sempre vai ser fictício, exceto um documentário. Um filme, ele ainda tem coisas ficcionalizadas ou romantizadas. Sendo assim, todos os personagens do filme, eles não existem no livro, ou os nomes são trocados. Não é que eles não existem, os nomes são trocados, é isso. Mas o livro, ele realmente coloca uns nomes reais. Então, assim, logo no começo do livro, a gente tem aqui um histórico do movimento de reorientação sexual, que é muito interessante. Ele mostra, tipo, meio que um passo a passo, ano a ano, né? Por exemplo, em 1973, a Associação Americana de Psicologia retira a homossexualidade da lista de doenças mentais. E é nesse mesmo ano que o Amor em Ação, que é uma organização fundamentalista cristã não denominacional, rejeita a decisão da associação e abre portas em San Rafael, na Califórnia, promovendo curar os vícios sexuais dos membros LGBTs da congregação. Isso foi em 73. Então, assim, já em 77, ele vai já informar aqui no livro, Jack McLean, participante da AEA, né, que é a Amor em Ação, há 4 anos comete suicídio, levando um dos fundadores do grupo, John Evans, a condenar o programa. Em um bilhete de despedida, McLean escreveu: prostrar-me diante de Deus continuamente, pedir perdão e fazer promessas que sei que não vou conseguir manter é mais do que posso suportar. Um dos nomes muito famosos nessa terapia de conversão é o John Smith. Ele entra aqui ó, em 1990, tem aqui essa data. 1990, John Smith assume o cargo de diretor da AEA, Amor em Ação. O John Smith, ele é uma figura importante e tem um documentário na Netflix que fala um pouco sobre ele. Eu talvez esteja confundindo o nome das pessoas. Mas ele é uma figura que lutou muito contra, e luta, né? Acho que ele lutou contra os direitos LGBTs e a favor da terapia de conversão sexual. Olha, o John Evans, depois que esse primeiro garoto cometeu suicídio, ele se tornou uma pessoa que lutou ferrenhamente contra essa terapia de cura. Só que, como ele saiu dessa terapia de cura, né, ele foi um dos fundadores, outra pessoa assumiu, que foi esse John Smith. Básica. Todos esses nomes não estão aqui à toa, eles são importantes, eles são reais. No filme eles são trocados, porque existe uma romantização da história. Romantização que eu falo não é como se fosse uma coisa bonitinha, mas tem coisas que acontecem lá que não aconteceram no livro. Ou melhor, se aconteceram, o autor não pôde provar. Mas deixa eu primeiro contar então sobre o que se trata. Toda essa linha do tempo é muito importante para mostrar o quê? A criação desse Amor em Ação, e aí a gente vai passar por um breve histórico para chegar em 2004. Minha história com a terapia de reorientação sexual começa. Que foi quando o protagonista entrou no Amor em Ação. Na cura gay, vou começar a falar assim. O protagonista do livro, ele já sabia que era gay, né? Mas como ele é filho de um pastor, e ele tá numa família de, assim,
comercial de margarina. Por já saber disso, ele tenta lutar contra isso, que é o que muitos gays fazem. Então, assim, ele tem uma namorada, ele vive bem, ele é bom nos esportes, enfim, ele é também o filho ideal na família ideal. Quando chega na faculdade, os pais dele já têm muito medo, porque sabem que a faculdade é um momento de mudança das pessoas. Na faculdade tem duas opções. Ou você se aprofunda naquilo que você já é, ou você expande o seu conhecimento de uma maneira nova, porque não tem mais a influência dos seus pais, de uma escola ditando, entre aspas, né, como que você deve se portar ou seguir. A faculdade é 100% você. Tem gente lá para ensinar. Se você não se esforçar, acabou, meu amigo, a faculdade continua. Ninguém vai ficar lá puxando, tipo, tentando te puxar para dizer, olha, faça esse caminho. Ou você assume a responsabilidade na faculdade, ou você vai se ferrar muito mais na vida adulta, porque a vida adulta é só se ferrar. Sem uma faculdade você se ferra muito mais. Beleza, na faculdade ele vai começar a ver autores que ele não podia ler. É muito legal porque esse livro tem uma bibliografia bem interessante, inclusive, porque eram livros que a igreja proibia, diziam que eram contra Deus, e assim, coisas absurdas, sabe? São livros simples, não tem nada demais. Mas aquilo de fato expande o conhecimento dele. Só que o problema é, ele faz amizade com um cara que futuramente vai... Eu não sei se eu posso usar essa palavra aqui. Mas enfim, ele vai forçar atos não consensuais, sexualmente falando, com o cara, com o protagonista. E por causa disso, né, essa sendo a primeira experiência sexual dele, foi uma péssima experiência, ele fala com os pais e entra nessa cura gay. Ele entra no Amor em Ação e passa assim por situações terríveis. Eu não vou descrever aqui, porque são coisas absurdas, do tipo assim, ele pede um histórico da sua família para saber se na sua família teve algum bêbado, por exemplo. Se esse bêbado, você nunca teve contato com esse bêbado, mas por ele ter sido bêbado, ele te influenciou a ir para o pecado futuramente. Quer dizer, são lógicas absurdas. Tipo assim, se o seu pai cometeu um crime, juridicamente falando, aquele crime tem que ser pago pelo seu pai. A pena não é extensiva para os filhos. Num âmbito religioso, se o seu pai cometeu um crime, o filho leva a culpa junto. Se o filho cometeu um crime, o pai leva a culpa junto. É tipo assim, eles meio que parece que resolvem condenar a família inteira pelo crime ou pelo pecado, quer que seja, de uma pessoa. São lógicas realmente absurdas e sem sentido. Ele vai criar uma árvore genealógica, tipo assim, ele chega a inventar mentiras porque, por um lado, ele vê que tem estudantes realmente, tipo, fingindo que estão fazendo essa terapia para poder se livrar logo de lá. Então eles vão mentir, sabe? Vão dizer, realmente, eu sou culpado e tal, porque muitas dessas pessoas, crianças na verdade, né, foram forçadas a estar lá por conta dos pais. Já ele não, o protagonista, ele quis deliberadamente ir para esse local. Então ele realmente tenta se esforçar. É até louco, porque quando ele entra nessa cura gay, tem livros que são proibidos, livros que, detalhe, ele já leu na faculdade, porque já eram proibidos na escola, não, na igreja dele. A leitura de livros seculares não era incentivada na AEA, Amor em Ação. Os pacientes só podiam ler materiais aprovados pela equipe, e dizia o manual. Tem um manual de conduta anti-gay ou para você se curar de ser gay. E estes costumavam ser apenas obras de autores cristãos fundamentalistas. No entanto, ficar apenas alguns dias sem ler já me fizeram entrar em uma depressão noturna que me impedia de dormir. Durante o ensino médio, eu perdera muito tempo e energia evitando gostar demais dos livros, temendo que uma narrativa atraente me transformasse em herege, me fizesse estar correndo em um dos caminhos da vida pecaminosos que meus personagens favoritos seguiam. Meu ano na faculdade tinha sido tão libertador e a leitura fora tão incentivada que eu quase havia esquecido que era temer que um livro fosse literalmente possuído pelo demônio. Como pensara ao ler Laranja Mecânica. Eu amo Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um livro difícil, desafiador e ao mesmo tempo incrível. Essa minha edição aqui de 50 anos da Aleph, ela tem um glossário no final, porque assim, o livro tem uma linguagem difícil. Não é difícil, é diferente. O autor inventou um novo alfabeto que é usado pelas pessoas daqui. Só que, detalhe, esse glossário, eu raramente usava ele porque você entende o contexto. Mesmo que as palavras sejam diferentes, o significado está aqui no contexto. Então, assim, pode parecer difícil, mas insistam nessa leitura. Vale muito a pena. A linguagem elétrica de Burgess, que é o autor de Laranja Mecânica,
Percorrera meu corpo em uma velocidade tão grande que minha pele parecia em chamas, carregada no que eu só podia descrever como poder demoníaco. Eu me perguntei se um dia teria a chance de voltar a ler livremente ou se teria que ficar no amor em ação por tanto tempo quanto os meus conselheiros, aprendendo a viver com os efeitos colaterais do meu pecado, mantendo o resto do mundo a certa distância. Quer dizer, tudo isso que está sendo ensinado na Amor em Ação, na cura gay, já era uma coisa provida na igreja que ele foi criado. Um medo, um temor do mundo totalmente sem sentido. Essa parte de livros me pega muito porque, assim, tem um dos diretores de lá, conselheiros da Sakura Gay, que fala assim, ó, ele diz que as influências externas o tornaram gay. E aí ele, nesse pensamento de culpa cristã, fala o seguinte: mas eu me permitia que influências seculares me moldassem. No dia anterior, um dos conselheiros da equipe, Danny Cosby, nos pedira para analisar nossas vidas longas e dolorosamente. O objetivo era desenhar uma linha do tempo que demonstrasse nossa progressão pecaminosa até a homossexualidade. Eu havia percebido, para meu horror, que a maior parte da minha atração pelo mesmo sexo tinha desenvolvido junto com meu amor pela literatura. Sideways Stories from West Side School, que foi a primeira paixonite gay dele. O Sol é para Todos, foi a primeira busca por um pornô gay na internet. O Retrato de Dorian Gray foi o primeiro beijo gay. Então, assim, cara, ele vai associando coisas totalmente ridículas e sem sentido, porque é aquilo. É uma culpa cristã que bota o mundo contra você, o mundo está tentando te corromper, e apenas no seio familiar da igreja você vai ter salvação. Ah, tá, esqueci de falar, eles usam o mesmo tratamento que é usado nos Alcoólicos Anônimos aqui na cura gay, porque eles associam tudo isso, drogas, alcoolismo, crimes, pedofilia, tudo isso tem a ver com ser gay. Então, vale para eles usarem a mesma abordagem que é comprovada psicologicamente na cura gay, porque, bom, ser gay é uma doença. Então, o Inventário Moral, que é o IM, outra instituição dos Alcoólicos Anônimos, incorporado pelo Amor em Ação, ocupou o lugar da minha rotina regular de leitura e escrita. Toda noite eu tinha que me concentrar exclusivamente em meus pecados. Toda noite eu tinha que achar um exemplo de comportamento pecaminoso em meu passado, escrever sobre aquilo em detalhes, compartilhar na terapia de grupo e ter fé em Deus para que ele me absolvesse. Filha da p... Para vocês que não sabem, muitos gays, quando percebem que são gays, geralmente vêm de famílias que os oprimem desde a infância, já sabem e já criam comportamentos para se blindar disso. Inclusive, ele fala maravilhosamente bem aqui sobre o trecho. Nessa minha edição aqui, esse trecho está na página 88. A mãe dele tinha perguntado se ele não tivesse mais material para estar constantemente falando, né, sobre esses pecados que influenciaram a ele. O que minha mãe ainda não sabia era que, no Sul, os gays nunca ficavam sem material de trabalho. Ela não sabia que passar a vida toda escondendo a própria homossexualidade, que desviar os olhos sempre que via um homem bonito, que rezar de joelhos toda vez que vinha um pensamento impuro entrava em sua cabeça ou toda vez que você agia de maneira remotamente feminina. Que tudo aquilo havia gerado uma coleção de pecados que me deixavam constantemente com vontade de pedir desculpas, de me arrepender, de implorar por perdão. Eu jamais conseguiria contar o número de vezes em que havia pecado. Se quisesse, poderia escrever um IM novo toda noite pelo resto da vida. IM são inventários moral. Então, assim, cara, é um livro muito pesado porque ele mostra essa culpa cristã muito aflorada. E assim, cara, o início dele é muito bom, mas da metade para o final, um pouco antes do final, na verdade, meio que um miolozinho dele, sabe? Meio que de 50 até 80% dele, eu não gostei, eu me perdi. Eu me perdi porque ele ficou divagando muito sobre os pensamentos dele, sobre reviver o passado, e essas coisas meio que quase me fizeram perder a leitura. Claro que lá no final a gente retoma esse ritmo, que é quando ele sai da Amor em Ação, e é muito bom ver o protagonista realmente, não é se assumindo, mas se aceitando e colocando aquilo em xeque com os pais dele. É até interessante porque ver nos agradecimentos finais, cara, eu realmente li esse livro todo, do início ao fim. Eu não costumo ler agradecimentos, mas quando eu gosto muito de um livro, eu leio até os agradecimentos porque sempre os autores botam alguma coisa ali. Obrigado, sobretudo, a meu pai e minha mãe, cujo amor fez toda a diferença. E fez mesmo, porque foi o acolhimento dos pais deles que permitiram que ele conseguisse sair dali, que ele conseguisse dizer, ter forças para dizer: eu quero sair daqui, eu não preciso me curar porque não há nada a ser curado, não existe doença para ser curada. Foi uma rede de apoio realmente muito importante e muito necessária.
Mas não tem como acabar tudo bem, tudo feliz. Tanto que, olha, aqui no final do livro mesmo, isso é antes dos agradecimentos, ele reencontra esse manual, né, que ele escreveu a vida toda e que deram pra ele, já velho, já assumido, já casado, essas coisas. Vou abrir o manual do Amor em Ação, ler algumas frases e sentir a vergonha me dominar até não conseguir me concentrar mais. Mais uma vez, a voz de Smith, o pastor, vai engolir a minha voz antes que eu tenha chance de dizer qualquer coisa. Vou enfrentar a dúvida, desconfiar das minhas lembranças, passar horas tentando reconstruir cenas tão carregadas de emoção que parecerão impossíveis de definir. Vou ligar para minha mãe para pedir detalhes, me sentar com ela à mesa e gravar suas palavras. E em quase todas as vezes, um de nós vai acabar chorando. Minha mãe vai pedir desculpas sem parar. Vou tentar tranquilizá-la, mas não vou conseguir, porque a experiência foi de fato tão horrível quanto nos lembramos, e nada nunca será esquecido de verdade. Nós nunca ficaremos realmente bem. Nossa família nunca será o que poderia ter sido. Se você já passou por uma experiência traumática, é comum que, com o tempo, aquela dor, aquele trauma diminua em você, porque você já não está mais convivendo com aquilo. E a gente tende a romantizar, esquecer e pensar, não foi tudo isso não. Foi doloroso um tempo, mas eu já superei. Mas quando a gente vai reviver isso, tipo, se você escreveu sobre isso no diário, se você tem fotos, cara, é realmente muito chocante, porque você lembra que passou por coisas terríveis que parecem não doer mais, mas elas só não doem mais porque não estão mais presentes. A dor raramente passa. Não vou rezar para Deus em nenhum momento dessa década de luta. Não porque queira manter Deus fora da minha vida, mas porque a voz dele não está mais aqui. O que aconteceu comigo tornou impossível a nossa comunicação. Impossível acreditar em uma versão de Deus que não fosse carregada de ódio por mim. Meus terapeutas de reorientação sexual o tiraram de mim. E não importa quantas igrejas diferentes eu frequente, sempre sentirei o mesmo peso morto dentro de mim. Sempre sentirei a dor de um amor profundo ausente da minha vida. Vou continuar a experimentar diversas denominações religiosas. Vou continuar a procurar. E mesmo que não acredite mais no inferno, vou continuar a lutar contra o medo dele. Talvez um dia eu escute a voz dele outra vez. Talvez não. É uma tristeza com que lido diariamente. E vocês percebem o nível de lavagem cerebral que a pessoa sofre ao ponto de você saber que não é mais culpado e ainda assim conviver constantemente com essa culpa, procurar outras religiões. E, cara, ele só queria um relacionamento bom com Deus. Um Deus que não é baseado nessa culpa, em todo o infligimento dessa dor que essas igrejas, essas terapias de conversão sexual constantemente impõem sobre as pessoas. A validação religiosa é uma fraude e que o LGBT não precisa buscar refúgio de igreja nenhuma para exercer a sua fé, que é um direito dele, a gente garante isso, mas ele não precisa ser dentro de uma igreja, porque é na igreja onde ele vai sofrer muito mais. É nela onde ele vai encontrar ódio, medo, a culpa, o estigma. É na igreja onde o LGBT vai mais encontrar opressão, muito mais do que na casa, na rua, na escola, no trabalho. São nesses locais que estão os homofóbicos, assim como em todos os outros locais, só que nos outros locais eles são homofóbicos. Na igreja, eles vão tentar te curar, fazer com que a sua sexualidade ou identidade seja transformada e mudada para atender às demandas deles, porque eles têm fetiche nos nossos corpos, eles têm tesão no nosso sexo, eles têm inveja da nossa liberdade e das nossas possibilidades de ser feliz. Eles têm medo da gente, porque vocês podem ser lindos, belos, brancos, jovens, sarados, bem educados, finos, ricos, jamais serão aceitos. Nós sempre seremos escória para eles, nós sempre seremos o esgoto para eles, vocês sempre serão o chão que eles pisam, sempre serão uma raça abaixo do humano para eles. Nós LGBTs sempre seremos submetidos a torturas e sofrimento, porque eles acreditam que isso é o que a gente merece. Eles não nos veem como pessoas. Aprendam isso de uma vez por todas. Cara, é um livro muito bom, muito pesado. E assim, em comparação com o filme, eu posso dizer que eu gostei mais do filme, porque eu acho que o filme se arrisca mais em mostrar coisas que não acontecem no livro. Mas por que não acontece no livro? Lembra o que eu disse? Para colocar num livro documental, você tem que provar. E provavelmente, eu acredito que não está no livro, porque não podia ser provado, mas no filme dá para você romantizar, porque o filme é livremente baseado numa história real. Ou seja, ele não precisa ter tanto compromisso com a verdade. Se ele não precisa ter compromisso, ele não precisa comprovar que aquilo aconteceu, e sim romantizar, dramatizar o que poderia ter acontecido. E o que acontece no filme é que um dos amigos do protagonista, nessa terapia de conversão sexual, ele se mata. A gente não vê ele se matando, mas a gente vê todo o processo que leva ao suicídio dele. E é muito pesado, porque
ele tá convivendo com a culpa que essa terapia de conversão sexual impõe sobre ele, que a família impõe sobre ele. Então, assim, ele não tem apoio de nenhuma rede. É um momento muito pesado que eu acho que ele enriqueceu muito mais o livro. Eu acho que a única coisa que eu não gosto de fato no filme é a cena de estupro. Porque, assim, acontece de uma forma diferente no livro. E eu acho que ela é bem mais palpável do que a forma que acontece no filme. Que, inclusive, leva ao protagonista a meio que, tipo assim, ele aceita ir para essa terapia, né? Só que mas por uma circunstância diferente no livro e no filme. Que eu realmente não vou falar porque eu quero que vocês leiam o livro e vejam o filme para ver qual a parte vocês acham melhor. Spoiler, eu achei a do filme melhor. Mas a do livro é tão convincente quanto. Uma coisa que definitivamente eu achei melhor no filme do que no livro é a parte que os pais deles o acolhem. Primeiro, a mãe. Porque é o seguinte, no filme, na cena em que ele resolve sair dessa terapia, ele liga pra mãe dele e assim, ele só fica, mãe, pede socorro, literalmente. E eu vi aquela cena me imaginando um pouco naquilo. Porque quando você tem pais, os meus pais, eles não me aceitam completamente. Mas eu sei que eles me amam à maneira deles. E eu sei que mesmo com as brigas e as coisas, nossos conflitos, eu sei que eu posso contar com eles. E eu acho que eu vi isso no protagonista. Ele estava querendo se curar pelos pais, mas quando ele viu que isso não ia acontecer, ele simplesmente foi lá e ligou para a mãe. E foi uma cena muito bonita. Porque eu acho que eu vi essa cena chorando muito, porque eu me vi nisso. Ele estava literalmente pedindo socorro. E eu fiz isso com a minha mãe várias vezes. Minha mãe sempre foi meu porto seguro. Então, assim, quando ela chega lá para literalmente salvar ele, dá um alívio tão grande na gente ver aquilo. Ver que, assim, um pai e uma mãe é muito importante. Porque realmente, pai e mãe tem que ser o nosso porto seguro. E aí ver que depois que ela salva ele daquele lugar terrível, quando ela vai conversar com ele, ela literalmente diz: seu pai não tá feliz com isso, mas eu vou brigar com ele. Ele, você vê como é complicado? Ela nunca vai deixar de amar o pai, ela não vai separar do pai, que é o marido, né? Mas ela sempre vai ficar do lado do filho, ela vai ficar do lado do que ela acredita que é certo, e o lado mais certo que ela vê é o lado do amor, cara. Ela não vai deixar de amar os dois. E ela não vai impor um sofrimento ao filho que é desnecessário. E, cara, isso é muito bonito. No filme ficou muito bonito. E o pai dele demora, no filme, no caso, né? Demora muito pra aceitar. E o filme, ele conta isso. Eu acho que esse final do filme é um pouco alongado, mas faz sentido. Porque o pai dele não olha nem na cara dele. Eu nem pensei que eu ia chorar pensando nisso. É muito difícil ver um pai que amava você, que te dava carinho e amor, deixando de amar você aos poucos. Porque você realmente sente aquilo, você sabe que aquilo é feito pra. Parece que é pra te punir. E, e quando o protagonista chega e confronta o pai, realmente dizendo: você sempre vai ser meu pai, e eu sempre vou amar você, mas eu não vou mais ficar lutando pelo seu amor. E aí o pai cede. Quando o pai pede um abraço pra ele, provavelmente já devem fazer anos que eles nem se olham. Cara, aquilo é de cortar o coração. Porque esse pai, na ignorância dele, ele também estava sofrendo. E sem perceber, ele estava causando dor, sendo influenciado por uma igreja, por uma religião que só traz desunião, quando deveria unir. Então, eu acho que o filme me pegou muito mais por causa disso. Eu realmente nem pensei que eu ia chorar lembrando disso, porque terminei o livro, né, e assisti já faz umas semanas. Eu disse, olha, eu tava chorando muito quando eu terminei de assistir e de ler, né, e eu pensei, não vou falar sobre isso agora, porque senão eu vou chorar no vídeo. Aí adivinha? Chorei de novo. De fato, tem umas dores na gente que parecem que pegam muito mais pesado.
mesmo que a gente não conviva mais com elas, elas parecem que ainda estão lá. E quando a gente lembra, a gente sente cada uma à sua maneira. É isso, eu nem esperava chorar. É um livro que eu recomendo muito. Já é um dos meus preferidos. Eu não acho que eu vou reler, porque eu não acho que eu vou sobreviver a isso. Mas eu sei que quando eu quiser chorar, eu vou assistir o filme de novo. Eu gosto muito de chorar. Cara, chorar é muito bom. Na real, vocês deviam tentar. Se você prende seu choro, cara, vai se tratar. Não é bom pra você não. Você tá carregando um peso que você não precisa carregar na sua vida. Tá bom, chega de conselhos, chega de falar de coisas tristes, chega de depressão. É isso, cara. Beijo, tchau, cheiro. Jesus humilha.